Então vamos lá, gente. Essa é a segunda parte do primeiro capítulo do livro Pense em Riqueza, de Napoleão Hill. Se você não assistiu a primeira parte, é o vídeo anterior. Eu te sugiro que escute a minha leitura da primeira parte, porque é muito maravilhosa. E agora, então, eu vou ler a segunda parte do primeiro capítulo desse livro incrível e muito poderoso, Pense em Riqueza, de Napoleão Hill. Vamos lá. A 1 metro do ouro. Uma das causas mais comuns do fracasso é o hábito de desistir quando se está tomado por um sentimento temporário de derrota. Todos nós cometemos esse erro de vez em quando. Um tio de Darby foi acometido pela febre do ouro, na época da corrida do ouro, e partiu para o oeste para cavar e enriquecer. Nunca tinha ouvido falar que mais ouro foi retirado do cérebro dos homens do que da terra. Ele obteve um terreno e se pôs a cavar com pá e picareta. Era uma vida difícil, mas sua fome de ouro era enorme. Após semanas de trabalho, ele foi recompensado pela descoberta de uma jazida importante, mas precisava das máquinas para trazê-la à superfície. Discretamente, ele cobriu a mina e voltou para casa, em Williamsburg, e contou aos parentes e alguns vizinhos de sua, entre aspas, sorte. Eles fizeram uma vaquinha para comprar as máquinas e mandaram tudo para lá. O tio e Darby voltaram para trabalhar na mina. O primeiro carreto de ouro foi retirado e mandado a uma fundição. O resultado mostrou que eles eram donos de uma das minas mais ricas do Colorado. Mais alguns carretos de ouro e pagariam todas as dívidas. Depois viriam os lucros. Quanto mais fundo as máquinas cavavam, mais alto subiam as expectativas de Darby e de seu tio. Foi aí que alguma coisa aconteceu. Eles tinham chegado ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava lá. Eles continuaram a cavar, tentando desesperadamente pegar a mesma jazida, mas sem sucesso algum. Até que, finalmente, eles preferiram desistir. Venderam as máquinas a um ferro velho por algumas centenas de dólares e pegaram o trem de volta para casa. Alguns donos de ferro velho são burros, mas esse não. Ele chamou um engenheiro de Minas para examinar o local e fazer alguns cálculos. O engenheiro falou que o projeto tinha fracassado porque os donos não sabiam lidar com as falhas geológicas. Seus cálculos indicavam que a jazida seria encontrada a menos de 1 metro de onde os Darbys haviam parado de cavar. E foi exatamente ali que o homem a encontrou. O dono do ferro velho ganhou milhões de dólares com aquele ouro, porque sabia que devia pedir o conselho de um especialista antes de desistir. A maior parte do dinheiro usado para comprar as máquinas tinha saído do esforço de Darby, que na época era muito jovem. O dinheiro veio de parentes e vizinhos que acreditaram nele. E ele devolveu tudo o que pegou, mesmo que tenha levado anos para isso. Muito tempo depois, o Sr. Darby conseguiria recuperar o prejuízo muitas vezes, quando descobriu que o desejo pode ser transformado em ouro. Foi uma descoberta que ele fez depois de começar a vender seguros de vida, sempre se lembrando de que havia perdido uma fortuna porque parara de cavar a menos de 1 metro de onde estava o ouro. Darby aproveitou essa experiência no novo trabalho simplesmente falando para si mesmo, abre aspas, eu desisti a menos de 1 metro de onde estava o ouro, mas nunca mais vou desistir só porque as pessoas dizem não quando eu pedir para elas comprarem um seguro, fecha aspas. Darby faz parte de um seleto grupo de menos de 50 pessoas que conseguem vender mais de $1 milhão por ano em seguros de vida. Ele aprendeu a nunca desistir com a lição que aprendeu quando desistiu fácil demais de sua mina de ouro. Antes de o sucesso entrar na vida de uma pessoa, ela com certeza vai ter que lidar com muitas derrotas temporárias.
e talvez alguns fracassos. Quando a derrota chega para alguém, o caminho mais fácil e lógico é desistir. E é exatamente o que a maioria das pessoas faz. Mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos dos Estados Unidos contaram a este autor que seu maior sucesso veio um passo após aquele ponto em que a derrota os havia deixado atordoados. O fracasso é um trapaceiro ardiloso e muito irônico. Ele se diverte esticando o pé para alguém tropeçar, quando o sucesso está bem ao seu alcance. Agora o subtítulo é Uma lição de persistência por 50 centavos. Pouco depois de o Sr. Darby ter se formado na, entre aspas, Universidade dos Golpes da Vida, fecha aspas, e ter decidido lucrar com a experiência em mineração, ele teve a boa sorte de presenciar um acontecimento que lhe mostrou que um não significa necessariamente não. Certa tarde, ele estava ajudando o tio a moer trigo no moinho antigo. O tio era dono de uma grande fazenda onde moravam alguns lavradores negros que tinham direito a parte do que plantavam. Silenciosamente, a porta se abriu e uma pequena criança negra, filha de um dos lavradores, entrou e se postou junto à porta. O tio ergueu os olhos, viu a menina e rosnou para ela, bruto. "O que você quer?" A menina respondeu tímida. "Mamãe disse para o senhor mandar 50 centavos para ela." "Negativo", replicou ele. "Pode ir para casa." "Sim, senhor", respondeu a garota, mas não se moveu. O tio continuou trabalhando, tão ocupado que nem percebeu que a menina não tinha saído. Quando voltou a olhar e viu que ela permanecia no mesmo lugar, ralhou com ela. "Eu já mandei você ir para casa. Se manda, senão vou te bater." A menininha voltou a dizer, "Sim, senhor", mas não se moveu 1 centímetro. O tio deixou cair a saca de grãos que estava prestes a despejar na trituradora, pegou uma tábua e partiu para cima da menina, com uma expressão ameaçadora no rosto. Darby prendeu a respiração. Estava convicto de que iria testemunhar um assassinato. Sabia que o tio era estourado e também que uma criança negra não deveria desafiar um branco naquela parte dos Estados Unidos. Quando o tio chegou perto da criança, ela rapidamente deu um passo à frente, encarou-o nos olhos e gritou do alto de sua vozinha aguda: "A mamãe precisa desses 50 centavos." O tio parou, olhou para ela por uns instantes, largou a tábua no chão, colocou a mão no bolso, tirou meio dólar e deu para ela. A menininha pegou o dinheiro e lentamente recuou para a porta, sem jamais desviar os olhos do homem que ela acabara de conquistar. Depois que ela saiu, o tio se sentou numa caixa e ficou olhando para o nada, pela janela, por mais de 10 minutos. Estava pensando, impressionado, na surra que tinha acabado de levar. E Darby também estava refletindo. Foi a primeira vez em toda a sua vida que ele tinha visto uma criança negra dominar deliberadamente um adulto branco. Como é que ela conseguiu uma coisa daquelas? O que aconteceu com seu tio que fez com que ele perdesse toda a sua fúria e se tornasse dócil como um carneirinho? Que estranho poder foi exercido por aquela criança que a fez controlar um adulto? Esta e outras perguntas semelhantes passaram pela mente de Darby, mas ele só ia encontrar a resposta anos depois, quando me contou a história. Estranhamente, o relato dessa experiência em comum foi feito no velho moinho, no exato local onde o tio recebera a tal surra. E, estranhamente, eu também tinha passado quase um quarto de século dedicado ao estudo do poder que permite uma criança negra, ignorante e analfabeta, conquistar um homem inteligente. Enquanto nós estávamos naquele velho moinho com cheiro de mofo, o Sr. Darby repetiu a história daquela conquista inusitada e perguntou: "O que você conclui de tudo isso? Que poder estranho aquela menina usou que deixou o meu tio totalmente dominado?" A resposta a esta pergunta será encontrada nos princípios descritos neste livro. É uma resposta absolutamente completa.
traz detalhes e instruções suficientes para permitir que qualquer pessoa compreenda e ponha em prática a mesma força em que aquela menina por acaso tropeçou. Mantenha a mente alerta e poderá observar exatamente que estranho poder veio ao socorro da menina. Falaremos mais sobre ele no próximo capítulo. Em algum lugar deste livro você vai encontrar uma ideia que aumentará seus poderes de percepção e colocará no seu comando, para o seu benefício, essa mesma força irresistível. Você pode perceber esse poder no primeiro capítulo do livro ou ele pode invadir sua mente num dos capítulos seguintes. Pode aparecer na forma de uma simples ideia ou pode vir como se fosse um plano ou um objetivo. Pode fazer com que você volte a pensar em suas experiências de derrota ou fracasso e trazer à tona alguma lição pela qual poderá recobrar tudo o que perdeu. Depois que eu contei ao Sr. Darby sobre o poder que a menininha negra utilizara sem saber, ele logo resumiu todos os seus 30 anos de experiência como vendedor de seguros e sinceramente admitiu que o sucesso que ele obteve nesse campo se deveu, em boa parte, à lição que aprendera com aquela criança. O Sr. Darby destacou, abre aspas, toda vez que um cliente em potencial tentava me dispensar sem comprar nada, eu via aquela menina ali, no velho moinho, com os olhos arregalados, brilhando em desafio, e dizia a mim mesmo, tenho que fazer essa venda. A grande maioria das vendas que eu já fiz aconteceu depois que as pessoas me disseram não. Fecha aspas. Ele se lembrava também do erro que cometeu quando parou a menos de 1 metro de onde estava o ouro. Porém, relatou, abre aspas, aquela experiência foi uma verdadeira bênção disfarçada. Ela me ensinou a sempre continuar. Não importa o quanto a estrada seja difícil. E isso era uma lição que eu tinha que aprender antes que pudesse ser bem-sucedido em alguma coisa. Fecha aspas. Essas histórias do Sr. Darby e do tio, da menininha negra e da mina de ouro, sem sombra de dúvida, serão lidas por centenas de pessoas que ganham a vida vendendo seguros de vida. Para todas elas, eu me atrevo a dizer que o Sr. Darby deve a essas 2 experiências sua capacidade de vender mais de $1 milhão em seguro de vida, ano após ano. A vida é esquisita e muitas vezes imponderável. Tanto os sucessos quanto os fracassos têm raízes em experiências simples. As do Sr. Darby foram simples e corriqueiras. No entanto, trouxeram a resposta para o seu destino e, por isso, foram tão importantes para ele quanto a vida em si. Ele lucrou com essas 2 experiências dramáticas porque as analisou e encontrou a lição que elas traziam. Mas o que dizer da pessoa que não tem tempo nem inclinação para estudar um fracasso em busca do conhecimento que a leva ao sucesso? Onde e como ela irá aprender a arte de converter as derrotas nos degraus que levam às oportunidades? Foi para responder essa pergunta que este livro foi escrito. E a resposta pediu o desenvolvimento de 13 princípios. Mas lembre-se, quando for ler, de que a resposta para as perguntas que o levaram a questionar a estranheza da vida podem ser encontradas na sua própria mente, através de uma ideia, um plano ou objetivo que pode vir à sua cabeça enquanto estiver lendo este livro. Uma ótima ideia é tudo o que alguém precisa para alcançar o sucesso. Os princípios descritos neste livro são os melhores e mais práticos que existem e lidam com as maneiras e os meios de se gerar ideias práticas. Antes de avançarmos na descrição destes princípios, acho que você tem o direito de receber uma importante informação. Quando o dinheiro começa a entrar, ele vem com tanta rapidez e com tamanha abundância que nos perguntamos onde é que ele andava se escondendo durante todos os anos de vacas magras.
Essa é com certeza uma afirmação impressionante. E mais ainda, quando levamos em consideração a crença popular de que o dinheiro só vem para quem trabalha duro muitas horas por dia. Quando você começar a adotar a fórmula pense e enriqueça, vai perceber que o dinheiro parte de um estado mental com um objetivo definido que não exige trabalho duro. Você e todas as outras pessoas devem se interessar em saber como chegar a esse estado mental que atrai o dinheiro. Eu passei 25 anos pesquisando, analisando mais de 25 mil pessoas, porque eu também queria saber como é que, abre aspas, os ricos ficaram ricos, fecha aspas. Sem essa pergunta, não haveria este livro. Aqui vale ressaltar uma verdade muito significativa. A depressão financeira começou em 1929 e continuou até bater todos os recordes de destruição, até algum momento depois que o presidente Franklin Roosevelt tomou posse. Então, a depressão começou a desaparecer. Assim como o eletricista de um teatro aumenta a iluminação gradativamente, de modo que a escuridão acaba se tornando luz antes que você perceba, o lugar que o medo ocupava na mente das pessoas acabou se transformando pouco a pouco em fé. Observe atentamente que, assim que você dominar os princípios dessa filosofia e começar a seguir as instruções e aplicar os princípios, sua situação financeira vai começar a melhorar e tudo que você tocar vai começar a se transformar num ativo para o seu próprio benefício. Impossível? De jeito nenhum. Uma das maiores fraquezas da humanidade é o quanto o homem comum emprega a palavra, abre aspas, impossível, fecha aspas. Ele conhece todas as regras do que não funciona. Sabe tudo o que não pode ser feito. Este livro foi escrito para aquelas que buscam as regras que fizeram os outros serem bem-sucedidos e que estão prontos para arriscar tudo nessas regras. Há muitos e muitos anos eu comprei um belo dicionário. A primeira coisa que fiz foi achar a palavra impossível e com todo o carinho recortá-la do livro. Não seria nada mal se você fizesse o mesmo. O sucesso vem para aqueles que têm uma consciência para o sucesso. E o fracasso chega para aqueles que, por indiferença, têm uma consciência para o fracasso. O objetivo deste livro é ajudar a todos os que querem aprender a arte de modificar suas mentes de uma consciência para o fracasso em uma consciência para o sucesso. Outra fraqueza muito comum nas pessoas é o hábito de medir tudo e todos por suas próprias impressões e crenças. Algumas pessoas que lerem este livro vão pensar que ninguém pode simplesmente pensar e enriquecer. Elas não conseguem pensar como ricas, porque seus pensamentos estão imersos em pobreza, escassez, miséria, fracassos e derrotas. Esses infelizes me lembram de um famoso chinês que chegou aos Estados Unidos para ser educado à moda americana. Era aluno da Universidade de Chicago. Um dia, o presidente Harper conheceu este jovem asiático no campus e parou para conversar com ele por alguns minutos. O presidente perguntou qual ele achava que era a característica mais visível dos americanos. Ué, respondeu o chinês, a abertura esquisita dos olhos de vocês. Os olhos de vocês são muito esquisitos. E o que é que nós falamos dos chineses? Nós nos recusamos a acreditar naquilo que não entendemos. Acreditamos totalmente que nossas limitações são a medida dos limites do homem. É lógico que são os olhos dos outros que têm uma, abre aspas, abertura esquisita, fecha aspas, porque eles não são como nós. Milhões de pessoas olham para as realizações de Henry Ford depois que ele teve êxito e o invejam por causa de sua sorte, sua genialidade ou o que quer que acreditem como a razão de sua fortuna. Talvez uma pessoa em cada 100 mil conheça o segredo do sucesso de Ford
E as que sabem são excessivamente modestas ou relutantes em tocar nesse assunto, de tão simples que ele é. O único exemplo vai ilustrar esse, abre aspas, segredo, fecha aspas, perfeitamente. Há alguns anos, Ford decidiu produzir aquele que seria o hoje famoso motor V8. Ele queria construir um motor com todos os 8 cilindros montados num só bloco e deu instruções a seus engenheiros para fazer um desenho do motor. O desenho foi feito num papel, mas todos os engenheiros concordaram, sem exceção, que era simplesmente impossível montar um motor de 8 cilindros a gasolina numa única peça. Mesmo assim, tratem de produzir, disse Ford. Mas é impossível. Vão em frente, ordenou o patrão, e continuem nesse projeto até dar certo, o tempo que for necessário. Os engenheiros tocaram o trabalho. Não havia mais nada a fazer se quisessem continuar fazendo parte da equipe de Ford. 6 meses se passaram e nada aconteceu. Mais 6 meses e nada. Os engenheiros tentavam todo tipo de plano para cumprir suas ordens, mas tudo parecia fora de cogitação. No fim do ano, Ford foi ver como andavam os engenheiros e eles o informaram que não tinham vislumbrado uma maneira de dar conta do trabalho. Continuem trabalhando, disse Ford. É isso o que eu quero e é isso o que eu vou ter. Eles continuaram e então, como que num passe de mágica, o segredo foi descoberto. E a determinação de Henry Ford ganhou de novo. Talvez essa história não tenha sido contada com precisão milimétrica, mas o todo e a substância estão corretas. Tire suas conclusões. Você que deseja pensar e enriquecer, e deduza, se puder, o segredo para os milhões de dólares de Henry Ford. Não vai ter que olhar muito longe. Henry Ford é um sucesso porque ele compreende e põe em prática os princípios do sucesso. Um deles é o desejo, saber aquilo que se quer. Lembre-se dessa história de Ford enquanto estiver lendo este livro e selecione as frases em que o segredo de suas realizações notáveis forem descritas. Se conseguir fazer isso, se puder indicar o grupo específico de princípios que fizeram de Henry Ford um homem rico, poderá ter o mesmo resultado que ele em qualquer profissão. Eu vou parar por aqui então. No próximo vídeo eu faço a terceira e última parte do capítulo 1 desse livro poderoso, mágico, surpreendente, que é Pense em Riqueza, de Napoleon Hill. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!